Oi, gente. Pois é, o Eduardo Bolsonaro resolveu citar Frederico II, né, um imperador prussiano, é um déspota esclarecido, né, que disse que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos, né? Ele foi lá no século XVIII, né? É como a gente está numa a nova máquina do tempo aqui busca levar a gente para o futuro. Mas como o governo Bolsonaro está permanentemente querendo levar a gente para o passado, não é de se surpreender esse tipo de citação, mas a gente deve falar sobre ela no vídeo de hoje. Falar um pouco sobre diplomacia e sua função no século XXI. Não no século XVIII, como indicou Eduardo Bolsonaro. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e se inscreva nas nossas outras redes sociais e também no nosso Apoia-se, se você quiser. Links para nossas outras redes sociais, nosso Apoia-se e as fontes para todos os meus vídeos sempre se encontram no comentário fixado no início dos comentários. As fontes ficam sempre no final. Se o pessoal quiser conferir, elas nunca ficam na descrição, eu sempre coloco nessa mensagem fixada no início dos vídeos, não é? Tem uma coisa a dizer também que hoje eu tive um problema com equipamentos aqui e aí o primeiro vídeo que eu fiz, o segundo vídeo que eu fiz saiu sem som. Mas aí logo na sequência, 3 horas da tarde, eu coloquei uma versão corrigida do vídeo, não é? Sobre a questão trabalhista, enfim. Muita gente não viu e só viu a versão sem som. Essa versão sem som nem listada não está mais, mas infelizmente o YouTube distribuiu ela para muita gente. E mesmo eu botando não listada e botando um aviso no título, infelizmente muita gente teve acesso a ela. Mas a versão corrigida já está disponível desde as 3 horas da tarde. Então já tem um bom tempo aí que a versão correta está disponível e vocês podem checar ela. Espero que chequem os outros 2 vídeos que eu fiz hoje. Não é? Enfim, inclusive tem bons comentários que eu concordei lá, vocês vão dar uma olhada. Vamos falar sobre a tal da diplomacia sem armas é música sem instrumentos, que foi a fala do Eduardo Bolsonaro, o 02, não é? Flávio é o 01, que é o das laranjas, tem o Carluxo, né, e tem o mais jovem lá. Prestes a ser indicado formalmente para assumir a embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu nessa quarta-feira a sinergia entre diplomacia e defesa nacional. E aí diz ele: o próprio Frederico II, conhecido como o Grande, disse certa vez que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Bem, a fonte de sabedoria para o Eduardo Bolsonaro, é bom saber que ele lê alguma coisa, provavelmente ele viu essa citação em algum livro do Olavo de Carvalho, né? Ou talvez tenha aprendido alguma coisa em uma aula de história, mas é um péssimo exemplo, né? Porque, embora o Frederico II, para os padrões da época, fosse esclarecido, e acho até que não gostaria muito do Eduardo Bolsonaro e sua família, porque o Frederico II gostava muito das artes e gostava de cientistas, enfim. Não era esse pessoal que fica dizendo que cientista está trazendo dados mentirosos, né? Então o Frederico II era acima da média para a sua época. Mas ainda assim estamos falando do século XVIII, né? Criado por um pai que incentivava muito a sua dimensão militar. E aí a gente vê fortes paralelos com o Eduardo Bolsonaro. Mas o que escapa a ele, e aí ele entra na competição por dizer besteiras como o pai, é que no século XXI, e já há um bom tempo, no século XX também, a arte da diplomacia é uma arte fundamentalmente que busca evitar a violência. Quando nós usamos as armas, não é? Quando as armas são utilizadas, é porque a diplomacia fracassou, Eduardo Bolsonaro. É claro que ele não está dizendo que necessariamente tem que usar, mas que as armas devem fazer como um componente na pressão diplomática internacional. Se você precisa usar da ameaça das armas, novamente, isso representa um fracasso diplomático. Né? Então, a arma para a diplomacia é sempre o último recurso, a última. Assim deveria ser. E se você conhecesse diplomatas altamente qualificados, eles diriam
que a ameaça de violência e a própria violência são os recursos últimos em uma relação e que representam o fracasso da diplomacia. Mas fracasso é uma palavra que aparentemente Eduardo Bolsonaro conhece bem, não é? Porque ele nem foi ainda formalmente indicado e já assumiu o discurso do fracasso diplomático, né? Então, nós estamos diante aí de concorrência para o Jair. O Jair agora... É como eu digo, o governo Bolsonaro tem muita concorrência nas piores coisas que são ditas. Teve uma época que a Damares estava assim, em vento em popa, né, uma atrás da outra. Tinha coisas na Holanda muito estranhas, segundo a Damares. Segundo a Damares, a Elsa do Frozen é lésbica. E aí ninguém achava que a Damares poderia ser superada. Aí o Bolsonaro vem com tudo, e ultra-herói nacional e tal, e nega os dados do INPE, e diz que são mentirosos. Mas aí o Eduardo Bolsonaro vem com tudo também, e agora diz que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos, né? O Eduardo ainda disse que um país pacífico não é aquele que não tem armas e que o discurso do desarmamento que alguns fazem tem como pano de fundo interesses sombrios de quem não tem projeto para a nação, mas só para si mesmo. As declarações foram feitas pelo 03 do presidente... Ah, ele é o 03, né? Eu me confundi. Ao discursar na abertura do seminário Desafios à Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas. Bem, só um detalhe, né? O Eduardo Bolsonaro, quando ele diz que esse discurso de desarmamento tem interesses sombrios, que interesses sombrios será que ele está se referindo? E eu gostaria que ele explicasse quais os interesses sombrios da Austrália, que fez o maior desarmamento de um país desenvolvido e desde então nunca mais teve um massacre. Nunca mais teve um massacre armado. E essas políticas são da década de 90. Não é dizer que foi agora que eles fizeram, não. E tinha um histórico de massacres que aconteciam na Austrália. E foi depois de um dos maiores massacres da história que a Austrália fez essa política. Quais seriam os interesses sombrios que motivaram os australianos, depois de ter o maior massacre da história em Port Arthur, de ter realizado uma política de desarmamento e ter conseguido, desde então, nunca mais ter um massacre? Talvez compaixão, solidariedade humana? Esses seriam os interesses sombrios? Eu gostaria muito de uma resposta do Eduardo Bolsonaro, né? Aí diz ele: diplomacia e defesa são faces da mesma moeda, instrumento de exercício da soberania nacional e da garantia da autonomia em nosso relacionamento externo. É verdade que a defesa é importante, mas a defesa só é utilizada em defesa e não como um mecanismo de ameaça. Quando um diplomata diz que vai utilizar as armas, porque as armas são tão importantes e que não dá para fazer diplomacia sem armas, ele basicamente diz que o recurso das armas será permanente em sua estratégia diplomática e não será utilizado meramente como defesa, mas sim como ataque, seja o ataque direto, seja o ataque através da ameaça das armas. Eduardo afirmou também que os dois setores querem caminhar juntos em um projeto de Brasil acima de tudo e de uma pátria soberana e forte. Sobre a questão da soberania, eu convido o Eduardo Bolsonaro a ver tudo que está sendo entregue para os Estados Unidos, para grandes corporações empresariais no governo do pai. Porque o governo do pai entregou a Embraer, o restinho que ainda tinha, não é? E tem entregue para o estrangeiro basicamente tudo. A Amazônia vai ser entregue em breve, já está em processo de entrega. O próprio Bolsonaro falou sobre a entrega da Amazônia, que o estrangeiro teria mais condições de explorar a Amazônia do que os cientistas brasileiros, né, do que o nosso conhecimento acumulado. Então, acho que é alguma coisa para ele conferir, não é? Tanto para o diplomata como para o soldado, o cenário com que se defrontam é imprevisível e instável. As ameaças são difusas e invisíveis. Ameaças são invisíveis? As ameaças invisíveis normalmente são fonte de
teoria de conspiração. Tem alguma teoria da conspiração para achar que existem ameaças invisíveis. Mas também quem fica falando que a grande ameaça ao mundo é o comunismo, realmente vê ameaças invisíveis. Aí eu tenho que concordar com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele tem razão. É uma ameaça invisível, a ameaça comunista. Aí lá vem. O ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, afirmou que o debate sobre o tema traz a importância e a relevância do papel que as Forças Armadas têm no Brasil. É hora de discutir a situação atual das Forças Armadas, seu orçamento, seu poder dissuasório. Eu queria perguntar para o Fernando Azevedo se ele está querendo aumentar o orçamento das Forças Armadas. E aí eu queria ver, assim, o Brasil tem carências na educação, na saúde. Recentemente tivemos cortes, né, ou contingenciamentos na saúde muito duros, na educação. Os da educação estão gerando manifestações o tempo todo. Mas parece que nas Forças Armadas nós teremos ampliação dos gastos. Então os cortes vão ser em direitos sociais, em direitos trabalhistas, na Previdência. Mas aparentemente nas Forças Armadas nós vamos ter muito dinheiro, né? Em investimento. Ah, mas não vai ter dinheiro para negócio de memorial da anistia. Esse é um outro assunto. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Acho que vocês já estão sabendo, né? Sobre a indicação de Eduardo para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, Azevedo afirmou que ela está dentro dos parâmetros. É uma deferência do presidente da República indicar. Aparentemente está dentro dos parâmetros indicar uma pessoa sem nenhuma experiência diplomática, sem formação diplomática, e que é filho do presidente, num claro ato de nepotismo. Está dentro dos parâmetros para o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo. Rapaz, o nosso exército, os nossos generais, eles parece que estão prestando continência pro capitão. São os generais prestando continência pro capitão. Porque até nisso, até na indicação do filho sem formação, eles estão dizendo amém. O que dizer, não é? Enfim, é o Brasil. Mas eles não sabem, mas estão dando as sementes para a sua perda de legitimidade e sua derrota no futuro. Acreditem, tudo isso aqui vai ser utilizado. Isso aqui está em arquivo, a gente está guardando isso daqui. Não só eu, como os partidos políticos, progressistas. E a gente vai utilizar e vai martelar aí nas redes sociais, na televisão, em tudo quanto é lugar. Em todas as mídias nós vamos martelar. E os indecisos, as pessoas que não... que sabe, que votaram em Bolsonaro, mas que estavam motivados por antipetismo, então, que a maioria do voto do Bolsonaro é por causa disso aí. Essas pessoas vão olhar para Bolsonaro e vão dizer: nepotismo, velha política, discurso de soberania entregando tudo para o estrangeiro. E elas vão, muitas delas, abandonar Bolsonaro. E Bolsonaro, provavelmente, com o tempo, vai ficar com seus 20% de fanatismo que a gente sabe que tem. E eu acho até que 20% da população brasileira tem traços neofascistas mesmo. Então, é provável que entre 15% e 20% tenham. E aí, esse pessoal não vai largar ele até o fim. Ou aqueles que, por motivos religiosos e outros, estão abraçados com Bolsonaro. Né? Que aí não são motivos mundanos, e questões mundanas não podem dissuadir essas pessoas. Né? Enfim, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem. E peço que vocês considerem a possibilidade de se tornar apoiadores, o que ajuda bastante a gente aqui no canal. E chequem meus outros vídeos de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.